Amém, irmãos. Vamos orar. So let's stand and pray. Vamos levantar e orar. Father, we come before you in the name of Jesus. We are thankful for today. It's a beautiful sunny day. Father, but at this moment we want to hear your voice. We want to worship you. We want to praise your name. We want to learn from your word what you have for us tonight. Father, I thank you for each one of my brothers and sisters that are here tonight. I thank you for the ones that are watching us online. Father, may your blessing be upon all of us. Father, we want to, with our hearts and souls, say and act and talk and move as you are our only God. And there is no one like you, because there is no one like you. In Jesus' name we pray. Amen. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por esta tarde, por este dia de sol. Te agradecemos, Senhor, por podermos estar aqui reunidos e que a nossa adoração, o nosso culto sejam unicamente para Ti. Pai, te pedimos que esta noite Tu fales através da Tua palavra a nós, que o nosso coração seja voltado para a adoração, uma adoração contínua, completa, na Tua palavra, Senhor, onde nós possamos aprofundar e aprender de Ti. Obrigado, Pai, por cada um dos irmãos e irmãs que aqui estão nesta sala. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão assistindo online. Pai, te pedimos a Tua bênção por cada um de nós. Senhor, te louvamos e te adoramos, no nome de Jesus. Amém. Still standing, let's read the Word of God. Ainda de pé vamos ler a palavra de Deus. And I'm going to ask John, can you read the Word of God on John? John, can you read John? Makes sense. John 21, 20 to 23. E o... 21, 20 to 23. Yes. O nosso irmão João vai ler a palavra do Senhor em João 21, versículos 20 ao versículo 23. Then went this saying abroad among the brethren, that disciple should not die. Oh, I'm sorry, John. I may have said wrong. 21:20 through 23. Oh, 20 through 20. Okay. Yeah, I'm sorry. He said 23. Okay, got it. Then Peter, turning about, seeth the disciple whom Jesus loved, following, which also leaned on his breast at supper and said, Lord, which is he that betrayeth thee? Peter, seeing him, saith to Jesus, Lord, and what shall this man do? Jesus saith unto him, If I will that he tarry till I come, what is that to thee? Follow thou me. Then went this saying abroad among the brethren, that disciple should not die. Yet Jesus said not unto him, He shall not die. But if I will that he tarry till I come, what is that to thee? E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera, Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos, o dito que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? You may be seated, nós podemos sentar. And I just want to remind all of the context. Eu só queria lembrar a todos o contexto. We're still on the last chapter of John, of the Gospel of John. Ainda estamos no último capítulo do Evangelho de João. And we are so close to the end. E nós estamos tão próximos do final. But I do believe these 3 verses, or 4 verses, right? 1, 2, 3, 4 verses, are very important and we should pay attention to them alone. E nós estamos então chegando ao final, mas eu acredito que estes 4 versículos são tão importantes e precisamos de prestar atenção a eles, neles só. Remember, Peter denied Jesus 3 times. Lembram-se que Pedro negou Jesus 3 vezes? And then after the resurrection, e depois da ressurreição, he jumped out of the boat to see Jesus. Depois da ressurreição, ele nadou, saltou fora do barco para ver Jesus. Of course, he saw Jesus before that. Claro que ele viu Jesus antes disso, right? A couple times, algumas vezes. But we are on that moment when Peter heard John saying, "That's the Lord." Nós estamos naquele momento que Pedro ouviu João dizer, é o Senhor. And he jumped out of the boat. E ele saltou do barco. And he went to the shore. E foi até à praia. And now he's with Jesus. E agora está com Jesus. They had a meal together. Eles tiveram uma refeição juntas. Jesus had fish and bread. Jesus tinha peixe e pão.
And they ate together. E eles comeram juntos. And after that, Jesus asked Peter 3 times, do you love me? E depois disso, Jesus perguntou a Pedro 3 vezes, tu me amas? And we saw a couple of weeks ago the difference between what the love the meaning of the word love in the context. E nós vimos algumas semanas atrás o significado da palavra amor nesse contexto. Now, still on that, ainda nisso, we get to this point when Jesus told Peter, follow me. Quando chegamos a este ponto onde Jesus diz a Pedro, segue-me. And we saw this, I believe, last week. E nós vimos isso, eu creio, que a semana passada. Let me just open the text. Deixa-me só abrir aqui o texto. And last week, we spoke about when Jesus, last week, we were on the moment that Jesus told Peter how he's going to die for the glory of God, for his glory. Então nós vimos quando, na semana passada vimos quando Jesus disse a Pedro como é que ele iria morrer para a glória de Deus. Amém? Amen? So, now, after Jesus told Peter, follow me, depois Jesus ter dito a Pedro, segue-me, Peter saw John. Pedro viu João. And I just want to remind you that John was very young, was the youngest. Eu queria lembrá-lo que João era o mais novo. The scholars believe he was about 16 years old. Os escolares, os estudiosos acreditam que ele teria à volta de 16 anos. Well, we know he was the youngest, and that's what we know. Nós sabemos que ele era o mais novo e isso é o que nós sabemos. And when Peter saw John following them, e quando Pedro viu Jesus seguindo a ele, and it's very interesting that John does never call by his name on the Gospel of John. É interessante que João não se identifica com o seu próprio nome no Evangelho de João. If you look to verse 20 with me, se você olhar o versículo 20 comigo, it says that Peter turning about said to the disciple whom Jesus loved follow him. E você conta no versículo 20, Pedro diz assim, e Pedro voltando-se viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. We know it's John, nós sabemos que se refere a João. Not that Jesus did not love the others, não que Jesus não amava os outros, but looks like John had a very special place in the group. Parece que João tinha um lugar muito especial no grupo. So on that moment when Jesus is with Peter, and John is following them, então naquele momento que Jesus está com Pedro e João começa a seguir, Peter asked Jesus, Pedro pergunta a Jesus, what about him? E o que é que vai acontecer com ele? And Jesus said, e Jesus disse-lhe, in another words, he said, you have nothing to do with that. Em outras palavras, Jesus disse a ele, não é da tua conta. Jesus said, why don't you take care of yourself first? Porque Jesus, em outras palavras, disse assim, por que não tomas conta de ti próprio primeiro? And let's see how that happened. E vamos ver como é que isso aconteceu. Peter, Jesus said unto him, if I will that it tarry till I come, what is that to thee? Follow thou me. And so Jesus disse a Pedro, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti, segue-me tu. And after that moment, something very interesting happened among the disciples. E depois daquele momento, uma coisa muito interessante aconteceu entre os discípulos. They start believing that John will not die. Eles começaram a acreditar que João não havia de morrer. And they start talking among themselves on this idea that Jesus will come before John will die. Então eles ficaram com essa ideia que Jesus viria antes de João morrer. So John writes, então João escreve, of course, inspired by the Holy Spirit, inspirado pelo Espírito Santo, claro. Then went this saying abroad among the brethren that disciple should not die. Yet Jesus said not unto him, he should not die, but if I will that he tarry till I come, what is that to thee? Então o que aconteceu é que Jesus disse, João escreveu assim, divulgou-se pois entre os irmãos o dito que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Now, I want you to picture for a second the first century church. Eu queria que você pensasse, por um bocadinho, tentasse imaginar a igreja do primeiro século. And all the apostles start dying, right? E todos os apóstolos começam a morrer. Be persecuted and die. Foram perseguidos e morreram.
And John was the last one. E João é o último. So I do believe many of them died believing that John will not die. Então muitos deles morreram crendo que João não ia morrer. Right? But we know today that John died. Então nós hoje sabemos que João morreu. And we understand clearly what Jesus was telling Peter here. E nós sabemos exatamente o que Jesus estava a dizer a Pedro. We are so quick. It's two lessons to take from here. Há duas lições para tirar daqui. First, the problem with assumptions, o problema de assumir coisas. And the second, it's we have to watch for ourselves. E a segunda é que nós temos que olhar por nós próprios. The first one was the disciples start telling things and assuming that John will not going to die. A primeira coisa é que os discípulos começaram a assumir que João não ia morrer. And Jesus never said that. E Jesus nunca disse isso. We have to be very careful with facts. Nós temos que ter muito cuidado com factos, especially at church, especialmente na igreja. You know how many problems we have? Sabe quantos problemas nós temos? Like all the time in church for people that assume things. Problemas que nós temos na igreja com pessoas que assumem coisas. Because we are so quick to make connections. Nós somos tão rápidos a fazer conexões. We connect one thing to the other thing to the other thing that has nothing to do with anything. Nós somos tão rápidos a ligar uma coisa com outra, que às vezes não tem nada a ver umas coisas com as outras. Now think about the disciples talking to each other. Pensem nos discípulos a falar uns aos outros. That is not going to die. E ele não vai morrer. And then think about it if John gets sick sometime. Vê se algum momento que João ficou doente. And they say, oh, don't worry about it, he's not going to die. E eles dizem, não te preocupes que ele não vai morrer. Because Jesus said he's not going to die. Porque Jesus disse que ele não ia morrer. But that's not what Jesus said. Mas não foi isso que Jesus disse. This is a big lesson for us. Isto é uma grande lição para nós. We got to be really careful with what we say. Nós temos que ter muito cuidado com o que nós dizemos. A fact, you know, in the scriptures, a testimony has to be for three. A testimony is of the three facts or three people. Você sabe que nas escrituras uma afirmação, um testamento envolve três factos ou três pessoas? And Jesus said that. E Jesus disse isso. On his ministry, proving himself. E Jesus disse isso no seu ministério, provando-se a si próprio. It's always three. É sempre três. And at least, pelo menos. So we got to be very careful with what we say firmly. This is this. If we really are sure about that, and two more proofs we have for the same. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós achamos, com o que nós pensamos, e ter a certeza que é um facto e que tem que ter pelo menos três factos ou três pessoas que afirmem o mesmo, que tenham visto. We got to be very careful with this. Temos que ter muito cuidado com isto. I have seen a lot of problems in church since I was a little kid, because people assume things and say things that are not true. Eu tenho visto isso ao longo da minha vida toda, desde criança, na igreja, por pessoas dizerem coisas, assumirem coisas que não são inteiramente verdade. Maybe you think you saw something, and the devil wants you to see what is not true. Mas talvez você pense que viu alguma coisa e o diabo quer que você afirme e veja uma coisa que você não viu. Uma coisa que não é verdade. Why? Porquê? He wants to destroy the church. Ele quer destruir a igreja. He's going to use lies. Ele vai usar mentiras. And you say, no, Pastor, the text is not talking about that. No, I know he's not. I'm just bringing an application for us today. Você diz, o texto não está a dizer isso. Eu disse, eu sei que não, mas nós estamos a trazer uma aplicação para nós hoje. So that's the first lesson. Essa é a primeira lição. Be careful what you think you know. Cuidado com o que você pensa que sabe. We have to be very careful with this. Nós temos muito cuidado. Now, the second lesson, a segunda lição, that I consider it's the biggest lesson in here, que eu considero que é a lição principal aqui, a maior, is that Jesus is telling Peter, é que Jesus está a dizer a Pedro, leave John alone and take care of yourself. Jesus está a dizer a Pedro, deixa o João em paz e toma conta de ti próprio. And Tiago is thinking, Tiago right now is thinking, why is not said leave
leave Tiago alone and take care of yourself, Peter. O Tiago está a pensar assim, porquê é que o texto não diz antes, Pedro, toma conta da tua vida e deixa o Tiago em paz? or any one of us, ou qualquer um de nós. Every time I speak about Peter, I think about my Peter there. Sempre que eu falo de Pedro, eu penso no meu Pedro, and he lately is very excited about the Gospel of John, because he's always about Peter in the end. E ultimamente ele está muito entusiasmado com o Evangelho de João, porque é sempre sobre Pedro ultimamente. And let me just tell a quick story. On the other day, we get home, and he said to me, I was so excited in the beginning of the message because you said Peter, and then you said all the wrong things Peter said, and that's all you said for the whole message. No outro dia ele chegou a casa e disse-me assim, eu estava tão entusiasmado porque tu começaste a mensagem a falar de Pedro e depois só falaste de coisas erradas que Pedro fez até ao final da mensagem. Well, that's who you are. We are sinners and we fail. Isso é o que nós somos pecadores e falhamos. Right? But Peter was a great godly man. Mas Pedro foi grande homem de Deus. You like that one, don't you? E ele gosta dessa, não gostas? So, back to the text. Peter, we are so... it's so easy for us to look horizontal. É tão fácil para nós olharmos horizontalmente. I don't know if horizontal fits on the language here, as I said in Portuguese, it does? Okay, like horizontal, you look on the sides. É muito fácil, eu estava só a explicar o sentido da palavra horizontal, não sabia se era o mesmo em inglês. So it's so easy for me to compare myself to somebody else. É muito fácil para mim comparar-me com alguém. And worry about something else. E preocupar-me com outra coisa. And don't even think that Jesus said anytime, Jesus said ever, you should look only for yourself. That will be a selfish teaching. Jesus jamais diria, preocupa-te só contigo próprio, porque isso seria muito egoísta. That's not what Jesus is teaching here. Não é o que Jesus está a ensinar aqui. Actually, when Jesus prayed for the disciples, and if you read the devotional this morning, na verdade, quando Jesus orou para os discípulos, e se você leu o devocional esta manhã, Jesus said that he wants us to be one in unity. Jesus quer que nós sejamos em unidade. So I need to know everything about my brothers and sisters. Então eu preciso saber tudo sobre os meus irmãos e irmãs. And I need to live as one with them. Então eu preciso viver como com eles. With us here as a church. Nós aqui como uma igreja. And that's normal. And that's what God wants us to. E isso é normal, é o que Deus quer. On the other hand, Jesus also teach the disciples to love one another. E outro ensino de Jesus que nós temos é que Jesus mandou amar uns aos outros. So we need to care for one another. Então nós precisamos de cuidar uns dos outros. And those two thoughts, or those two bullet points, you find them in the same Gospel of John. E estes dois pontos você encontra exatamente no Evangelho de João. You read this morning, probably. If you didn't, you can go back and take a look on the devotional. It's all about that. Eu penso que você leu isto esta manhã, mas se você não leu, vai lá no devocional. Você pode ler, está exatamente isso. E tem as passagens bíblicas. What Jesus is saying here, o que Jesus está a dizer aqui, is that Peter had to learn a big lesson. O que está a acontecer aqui é que Pedro tinha uma grande lição para aprender. Jesus was explaining to him how he was supposed to die. Jesus estava a explicar como é que ele haveria de morrer. Right before that, Jesus was telling him to take care of his sheep. Antes disso, Jesus estava a dizer a ele que tinha cuidado das ovelhas dele. And right on that context, Jesus was telling him, how do you love me? E nesse mesmo contexto, Jesus estava a dizer pouco antes, como é que tu me amas? Now, as soon as Peter had a chance, então, mas mal Pedro teve uma oportunidade, he goes like, what about John? O primeiro momento que Pedro teve uma oportunidade foi, e o João? What's going to happen with him? It's very funny. O que é que vai acontecer com ele? And Jesus said, in another words, it's nothing to do with John. Jesus disse com outras palavras, não tem nada a ver com João. I'm talking about you. Eu estou a falar contigo. You know, we have this thing when we hear a message. Nós temos estas coisas quando nós ouvimos uma mensagem. Like on a day like today that a few people are missing. Num dia como hoje que algumas pessoas estão a faltar. We always think this. Nós sempre pensamos assim. This message was so good for so and so. It's so
it's a shame that they're not here. Mas sempre que a gente ouve uma mensagem, a gente pensa assim, essa mensagem era tão boa para aquela pessoa que falta aqui. Que pena que ela falta. It's never for us, is it? Nunca é para nós, mas não? And I think about, like, when I'm sitting there and hearing the Word of God, quando eu estou sentado e ouço a palavra de Deus, I think about the archery. Archery? Eu penso como é que se diz em português? Arco e flecha. And I think about the preacher, he's just doing this, right? E eu penso que o pregador está a fazer assim, right? Sending the Word of God. A lançar a palavra de Deus. And I feel like this. That was a close one. E eu penso assim, right? Eu estou sentado ali e fico assim, essa foi perto, quase que dava em mim. Right? So I never sit in the back. So eu nunca sento atrás. Because if everybody does that, it will hit me somehow. Então eu nunca sento atrás. Se eu sentar atrás, de alguma maneira ela vai, se todos se desviarem, vai chegar a mim. It's a figure of speech, of course. É uma figura de linguagem, claro. But it's just for us to understand how easy we do that. Só para nós entendermos quão fácil nós fazemos isso. We easily move to somebody else. Nós facilmente mudamos para os outros. You remember when Adam sinned? Você lembra quando é que Adão pecou? And I mentioned this Sunday on service. Eu mencionei isto no domingo no culto. That's exactly what he did, right? Foi isso mesmo que ele fez, right? Adam, what happened? Adão, o que aconteceu? You know, the woman that you gave me, a mulher que tu me destes, was not even the woman's fault. Nem foi a culpa da mulher. Was God's fault. Foi culpa de Deus. Because he was the one who gave me the woman. Porque, yes, I'm so glad that you know this is not true. I'm going around. No, it was the man's fault actually, because he was the one who was responsible. Hold on, but Lily, listen. It's the man's fault because he was responsible. Na verdade, a culpa foi do homem, que ele era responsável. Mas o que é que ele fez quando Deus o perguntou? Ele disse, foi a mulher que tu me deste, a culpa foi de Deus. He blamed God. E ele culpou Deus. And that's what we do with everything. É isso que nós fazemos com tudo. We tend to do that. Nós tendemos a fazer isso. Let's move my problem to somebody else. Vamos mudar o nosso problema para o outro. Let's clear this a little bit. Vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Vamos clarear isso um pouquinho. Vamos mover um pouquinho. It's getting too heavy. Está a ficar muito pesado. Maybe we can just... hey, John. What's up with you? What's up with him? Talvez, hey, João, o que é que se passa? O que é que se vai passar com ele? Jesus, I got it. Can we move over? Jesus, eu já percebi. Podemos mudar de assunto? You know that... Can we speak about something else? Podemos falar sobre outra coisa? This message is getting too hard. Esta mensagem está a ficar muito difícil. Maybe we should think about something else. Talvez a gente devia fazer outra coisa. Maybe we should go, like, John, what about James? What about the others? I know. Let's talk about Judas. Right? Assim, e o Tiago, e o João, e o Tiago, já sei, vamos falar de Judas. He wasn't there, right? Ele não estava lá. And this way we don't think about our problems. Assim não pensamos nos nossos problemas. And let's say, comparing to Judas, each one of them was good. E na verdade, comparando com Judas, qualquer um deles era bom. And that's what we tend to do. Isso é o que nós tendemos a fazer. We always find someone that we think is worse than us to make us feel better. E é isso que a gente sempre faz. A gente vai procurar um que a gente acha que é pior que nós para nos fazer se sentir bem. Não. When you sin, next time you sin, da próxima vez que você pecar, think about Hitler, who makes you feel so good. Da próxima vez que você pecar, pense em Hitler, vai te fazer sentir bem. Oh, come on, you're not that bad. Olha lá, você não é assim tão mau. Are you? We are, right? Na verdade somos, não é? We have the same sinful nature. Nós temos a mesma natureza pecaminosa. But we tend to find something else to unfocus from us, to move it from us. Nós sempre tentamos encontrar outra coisa para mover de nós. Yeah. Even in the kids, right? The kids, até as crianças. It's so funny. It's so funny because they go like this, right? Well, if it was him, he will not say all of that. What about him? What about her? Então os miúdos fazem isso. A gente fala e diz assim, então,
Se fosse ele, tu não dizias isso? Então e ela? It's so easy. É tão fácil. You know, I get that sometimes from adults, for church members. Você sabe que eu já tive isso de adultos, de membros da igreja? What about them? E que tal os outros? What about you? E que tal tu? This is not for the others. This was not for John. Isto não era para outros, isto não era para o João. This was for Peter. Isto era para Pedro. It was for him because he was the one that Jesus was talking about. Tu. Isto era para Pedro, que era para Pedro que Jesus estava a falar. We tend to do that. Nós tentamos fazer isso. It's so easy. We just don't think about something else. É tão fácil, tu não pensa para os outros. Do you know people, like, I don't know if it happened to you, ever been pulled over by a police? Não sei se já aconteceu com você ser parado pela polícia. Oh, I know you're not, because you drive like Christians, of course not. Eu sei que não, vocês todos conduzem como cristãos, claro que não vai acontecer. But the police pulls you over by mistake, because you are a Christian, mas a polícia parou-te por engano, porque tu és um cristão. And you go like, you didn't saw the other one where it's like 200,000 miles an hour? Because you overreact, right? E você diz assim, você não viste o outro que é a 200,000 milhas a hora? Porque a gente sempre exagera, né? It's just focus on me. Because you didn't saw the others. A gente pensa, focou-se em mim, não viu os outros. It's a lot worse than me. Tem muito pior que eu. We tend to do this so easily. We do this so easily. Nós fazemos isso tão facilmente. Jesus was talking to Peter. Jesus estava a falar com Pedro. And the answer that Jesus gave to Peter has one meaning. E a resposta que Jesus deu a Pedro tinha um só significado. Take care of yourself. I'm talking to you. Tenha uma conta de ti, estou a falar contigo. And think what happened. Among the disciples, e o resultado foi que entre os discípulos, John is not going to die. Começou-se a dizer, João não vai morrer. No, think about it. Jesus is talking to Peter. Jesus está a falar com Pedro. And he goes like, what about John? E ele diz, e que tal o João? And Jesus said, no, I'm talking to you. Leave John alone. E ele disse assim, Jesus disse assim, eu estou a falar contigo, deixa o João em paz. And all the disciples start saying that John is not going to die. E todos os discípulos começaram a dizer que João não ia morrer. It's insane, isn't it? É uma coisa sem sentido, não é? How can we apply this to our lives today? Como é que nós podemos aplicar isto nas nossas vidas hoje? When the word of God is speaking to you. Quando a palavra de Deus está a falar contigo. It's not for somebody that isn't here. Não é para alguém que não está aqui. Apply to your life. Aplica à tua vida. Compare yourself with Jesus. Compare você mesmo a Jesus. Don't compare to somebody else next to you. Não compare com outra pessoa ao teu lado. Sometimes we look at people and we classify as the worst sinners. Às vezes nós classificamos gente como os piores pecadores. You know Paul classified as a worst sinner? Sabe quem é que Paulo classificava como os piores pecadores? Himself. Ele próprio. Why Paul was the worst sinner? Por que Paulo era o pior pecador? Because he knew everything about his own sin and he focused on him. And he was more focused on him than anybody else. E ele era o pior dos pecadores porque ele conhecia todo o seu pecado e estava mais focado no seu pecado, no pecado dos outros. Do you honestly think that Paul was worse than a Nero? Is Nero is in English? Nero? Você acha que realmente Paulo era pior que Nero? He considered himself worse because he was more focused in his sin than the Nero sins. Paulo estava mais focado no seu próprio pecado que o pecado de Nero, por isso é que ele achava que era mais pecador do que Nero. And Peter missed this one. Pedro perdeu esta. Yes, I'm sorry, Pedro, but he did. He looks at me like, no way, again. Ele olhou para mim como, não, outra vez. But listen, the good thing is, a boa coisa foi, that after this moment, depois deste momento, and after Jesus went to heaven, e depois Jesus ter subido ao céu, Peter was so focused in getting things right. Pedro estava tão focado em fazer coisas certas. And he was used for God's glory. E ele foi usado para a glória de Deus. And until today we remember that and we know that. E até aquele momento nós aprendemos isso, sabemos isso. That is a very curious book. I think I mentioned last week.
Há um livro muito curioso, eu penso que eu mencionei a semana passada. It's in Portuguese, brothers, I'm sorry. É em português, desculpem. I don't think it's translated to English. Eu não penso que está traduzido para inglês. Hernandes Dias Lopes, A Vida de Pedro. You gotta read it. It's a book from a Brazilian pastor and is a writer, and he put it together from Bible passage the story of Peter. E ele pôs das passagens bíblicas da história de Pedro. I don't know how many of you read. I did, and this is wonderful. It's in my office if somebody wants. Eu não sei quantos vocês leram. Está no escritório, se alguém quiser levar. And it's amazing. É extraordinário. And if you follow the passage that talks about Peter, se vocês seguirem as passagens que falam de Pedro, and you see how God changed his life, e você vê como é que Deus mudou a vida dele. It's extraordinary. É extraordinário. It's supernatural. É sobrenatural. It's a miracle. É um milagre. And that's the Peter that we see in the book of Acts. Esse é o Pedro que nós vemos no livro de Atos. But there was all these moments in his life. Todos estes momentos na sua vida. We need so much. We really need to focus in ourselves. Nós precisamos realmente nos focar em nós próprios. Start doing this mirror thing. Nós precisamos fazer esta coisa do espelho, right? And you mirror yourself in the Word of God. Nós olhamos para as palavras de Deus como um espelho. And start seeing ourselves. E começamos a ver as nossas coisas. And when we hear the Word of God, e quando nós ouvimos a palavra de Deus, it's not for somebody else, it's for us. Não é para alguém mais, é para nós. Jesus is not saying, don't take care of John. Jesus não disse, não ligues para o João. He's saying, correct yourself. Corrige-te. I'm teaching you so much. Eu estou a dizer tanta coisa. And you focus on John. E tu estás a focar no João. And this is what we do. Like, and if you have kids or you have kids, you know that. E se você tem crianças ou teve crianças, você sabe isso. Sometimes we give a big speech to one of them, right? Às vezes a gente dá um grande discurso a um deles. And we try to give them and tell them a list of things to do. E nós fazemos uma lista de coisas para fazer. And what they really want, o que eles realmente querem, is that we just finish. Eles querem que a gente termine. They want to go back to their own things. Eles querem voltar para as suas próprias coisas. And they want to find somebody else to blame. E eles querem encontrar alguém para culpar. Let me tell you, we grew up. A gente cresceu. You may not do that on your job. Talvez você não faça isso no seu trabalho. But we do it when it comes to Christianity. Mas a gente faz quando conta com o cristianismo. Even among ministries, even among churches, até entre ministros e até entre igrejas. We want to find what's wrong with somebody else to make us feel good about what we do. A gente quer encontrar o que está de errado com o outro para nos sentirmos bem connosco próprios. And we forget that God is telling us to be like Jesus. E nós esquecemos que Deus nos diz para sermos como Jesus. If you are like Jesus, se você for como Jesus, now you can worry about everybody else sin. Quando você for como Jesus, você pode se preocupar com o pecado de todo mundo. Are you like Jesus? Yeah, that's the answer. Eu disse, você é como Jesus? Yeah, essa é a resposta. Let's pray together. Vamos orar juntos. Let's ask the Lord to help us to understand this and to bring this message in and change. Vamos orar a Deus, vamos pedir a Deus que traga esta mensagem dentro de nós e que nos mude. That help us to focus in our flaws and be conformed Christ. E que Deus nos ajude a nos focarmos nos nossos erros e a sermos conforme Cristo. Father, we come before you in the name of Jesus. And we know that we fail so many times. Father, forgive us when we focus, try to strive away our attention from our flaws and we try to compare with somebody else. Help us, Lord, to compare ourselves with Christ on such a way that we can see what needs to be changed. Father, help us and speak to our hearts today. Don't let us ever compare ourselves with a neighbor or find somebody that did wrong to make us feel better. Father, help us, Lord, to focus in what needs to be changed in our lives on a way that your name be glorified in us. Thank you for this passage. Thank you for the time together. There was a moment of learning. I did learn. And
I ask you, Lord, for that. In Jesus' name. Amen. Senhor Deus, Pai, nesta noite pedimos que nos perdoes das vezes que nos comparamos horizontalmente com outros que estão ao nosso lado ou procuramos alguém que erra para que possamos desculpar os nossos erros. Senhor, nesta hora te pedimos, ó Deus, que nos tragas a Ti e nos faças, ó Deus, entender os nossos erros e à luz de Cristo Jesus e daquilo que Tu tens proposto para nós sermos, possamos mudar, ser transformados, buscar essa mudança. Senhor, te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra e pelo ensino dela esta noite. Te agradeço, Pai, por aquilo que eu aprendi dela. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, e perdoa-nos das vezes que temos errado nesta área. Que a Tua misericórdia e a Tua graça sejam conosco e possamos ser transformados de glória em glória. Que o Teu nome seja exaltado em nós. Em nome de Jesus. Podemos ficar sentados, you may be seated, or we're going to sing. Nós vamos cantar, actually, in a second you're going to stand again. Na verdade, num minuto você vai levantar outra vez, mas next week, mas próxima semana, God's willing, pela vontade de Deus, assim nos permitiu o Senhor, we're going to end the Gospel of John. A gente vai acabar o Evangelho de João. Now, if Jesus comes during the week, you don't have to come Tuesday, ok? Se Jesus vier durante a semana, você não tem que vir terça, ok? You don't need to come to hear the end of the Gospel of John. Você não tem que vir para acabar de ouvir o Evangelho de João. You can take care of that up there, okay? Você pode tomar conta disso lá em cima. But if not, we're going to be here ending the Gospel of John after, I don't know, 2 years, 3 years, I don't even know anymore. Nós vamos terminar o Evangelho de João ao fim de 2 ou 3 anos, já nem sei. Have been such a blessing. Tem sido uma bênção tão grande. Next week or on Sunday, we're going to present what we're going to be doing next. Na próxima semana ou no próximo domingo no outro domingo nós iremos apresentar o que iremos fazer a seguir. And our goal is always go over a whole book of the scriptures, beginning to the end. A nossa intenção sempre é ir por um livro todo das escrituras do princípio ao fim. So we're going to sing now. A gente vai cantar agora, and we're going to sing the same song because it's getting better and better, I hope. Eu espero que esteja a ficar melhor e melhor. E nós vamos cantar então porque Ele vive. We're going to sing because He lives. We're going to sing because He lives. Regardless, He lives. Nós vamos cantar porque Ele vive. De qualquer forma, Ele vive. And we're going to sing the song that says because He lives. E nós vamos cantar a música que diz porque Ele vive. Amém? This one never gets old. So I'm keep saying, keep repeating because it doesn't get old. Esta eu digo porque esta nunca fica velha, esta piada, né? Porque eu continuo a repetir porque funciona. Ok. So, we're going to stand, right? We're going to sing standing or sitting as you can, and we're going to sing because He lives, okay? So, and John is going to help us there. Terry, the ones that sing in English, right? And the lyrics are right on the screen. E a letra estão mesmo ali no É o número 38. it's number 38, é o número 38, irmãos, tá? Ok. Oh, I'm sorry, 238. 238. 238, perdão. Yes. Okay. Yeah, we appreciate that. It's merciful. Huh? It was merciful. Go ahead. That's why his name is John Burke. There you go. God sends His Son. They call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and
Deus que vivo está. Amado Deus, as nossas mãos a nossa vida está nas tuas mãos, que vivo estás. A glória, a honra e o louvor seja para ti, Senhor. Amém. Father, we worship you because Jesus lives. In Jesus' name we praise. Amen. Amados, o culto está terminado. Our time together ended. May God bless you all. Deus abençoe a todos. Amém. So,